seja muito bem-vindo para mais um episódio na Lu Podcast, a maternidade que é sobre você. Bom, vamos abrir aqui nossa terceira temporada e a gente ouviu muito vocês. A gente pegou exatamente o que vocês têm falado pra gente. E o tema principal de toda a temporada vai ser saúde mental, tanto pra gente como para os nossos filhos. E hoje eu trouxe uma convidada muito especial mesmo, onde ela vai destrinchar um tema extremamente importante: apego seguro. Jaqueline Leão é psicóloga, CEO do Insere, e ela está aqui para poder conversar um pouquinho com a gente. Bem-vinda, Jaque! Obrigada, Camila. Estou muito feliz de estar aqui com você, falando sobre um assunto de extrema importância para todos nós, não só para as mães e para os pais, para todos nós seres humanos, mas entendendo que esse é um assunto de primordial importância para quem é mãe e para quem é pai. Então, estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada. Uma delícia. Estou muito animada. Você tá me contei aqui. Mas, Jaque, antes de a gente começar a destrinchar, né, tudo isso, eu queria também falar um pouquinho sobre um evento maravilhoso que vai ter agora no final do mês. Eu queria que você falasse sobre esse evento, que é do Insere, a Jaque está promovendo. Não é um evento, né? Na verdade, é um movimento diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, Camila, o TOC, o nome é TOC Manifestações do Ser. Por que esse nome e o que é o TOC? O TOC é um evento de prevenção de saúde mental. E quando a gente fala de saúde mental, de uma maneira geral, as pessoas pensam em doença, em adoecimento, em transtornos mentais. O TOC vai falar justamente do contrário. Ele vai falar de como prevenir saúde mental. E a saúde mental, a maior prevenção que a gente pode fazer é cuidar das crianças, das relações, de alguns assuntos do nosso cotidiano. Manifestações do ser, porque ao querer, enfim, estruturar esse evento, nós fizemos uma pesquisa para saber quais são os temas mais comuns nos consultórios de psicologia. Perfeito. Qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo é fazer com que essas informações que são fundamentais para que a gente possa melhorar as relações, para que a gente possa trabalhar na saúde, na prevenção da saúde mental das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos amigos, no nosso trabalho, é importante que essas informações cheguem ao público leigo. E essas informações estão nos congressos, né? Essas informações estão nos eventos científicos, e nós precisamos fazer isso chegar a todas as pessoas. Esse é o objetivo do TOC. É para psicólogos e para psiquiatras? Claro que sim, também. Mas é também para todo mundo que interessa em se aprimorar, em aprimorar suas relações, em aprimorar sua parentalidade, em receber informações novas, né? E sair de lá com um conteúdo que seja relevante para a sua vida no cotidiano. Esse é o objetivo do TOC. Né? É um evento que nós estamos preparando com o maior cuidado, com o maior carinho. Estamos trazendo nomes assim muito relevantes na área. Né? Estamos trazendo Ana Cláudia Quintana Arantes, estamos trazendo Patrícia Leto, estamos trazendo Kelly Paim, estamos trazendo Adriana Lenz, estamos trazendo Aya Aigman, que é uma pessoinha, a coisa mais linda, né, e que fala tanto sobre parentalidade, uma educadora parental. Estamos trazendo também outros temas que são importantes. A gente sabe que hoje existe uma demanda muito grande por performance, né, por sermos perfeitos. Então, teremos também uma fala sobre perfeccionismo e as consequências disso na vida da gente. Teremos uma fala muito interessante de uma pessoa, uma pessoa muito relevante também na área, que vai falar sobre como é viver com múltiplos diagnósticos. Na verdade, ele vai falar da experiência tendo múltiplos diagnósticos. Eu acho isso que é uma coisa muito importante, porque quando a gente fala de neurodiversidade e quando os pais têm contato com isso, eles ficam muito amedrontados. Com certeza. É um universo escuro
desconhecido, com uma sensação de um prognóstico sempre muito ruim. Isso não é verdade, né? Isso pode ser cuidado e mudado. Então, nós estamos trazendo esses e outros temas. Temos também pessoas daqui, Gustavo Mena, que Maravilhoso, é uma Gustavo. pessoa incrível. Ele vai falar sobre perfeccionismo e sobre as consequências disso. Temos a Iane Ventura, temos, enfim, gente, nós temos um time de pessoas que, assim, Camila, quando eu comecei a organizar na minha cabeça o talk, pensei, eu quero ouvir as pessoas que eu admiro. Eu quero ouvir as pessoas que me trazem conteúdos relevantes. Se eu fosse para um evento dessa natureza, quem eu gostaria de ouvir, quais os temas seriam importantes? E assim nasceu o talk. Perfeito. Você com os dias de agora do final do mês? Ele vai acontecer dia 29 e dia 30, na Associação Comercial, né? E dia 31 nós teremos um momento de networking, né? Que vai ser uma coisa muito mais descontraída, que já não vai ser lá na Associação Comercial, mas para quem quiser ter um momento de descontração, a gente vai ter um momento, um passeio de barco na praia, porque a gente precisa mostrar, gente, essa cidade maravilhosa que é a nossa, principalmente para os turistas, tá vindo muita gente de fora, e os palestrantes também que ficaram encantados, né? A gente vai ter esse momento, e quem não quiser sair no barco vai ter a possibilidade de ficar no Lopana. Que delícia. Né? Que é ali esperando a gente voltar, porque quando a gente voltar do barco, a gente vai parar ali, né? Para a gente poder se reunir e bater um papo. Então, vai ser um evento que vai reunir conhecimento, autoconhecimento, informação realmente qualificada, um networking qualificado e uma experiência, né? Uma experiência de saúde. De saúde mental. Muito animada, ansiosa para isso. Eu vou. Espero que você se organize para ir também, porque eu tenho certeza, assim, altíssima qualidade. Eu estava até conversando com a Jaque antes, eu fiquei impressionada com a qualidade, né? E ela poder linkar essa estrutura acadêmica profunda, mas, assim, linkar de uma forma que seja muito acessível, não só para psicólogos e psiquiatras, mas para as pessoas que estão em busca, né, de entender isso da nossa saúde mental. Então, vamos se inscrever, porque vai ser maravilhoso. Pois é, Camila, inclusive uma coisa importante é que o formato do talk não é um formato acadêmico. Sim, né? Exatamente. É um formato de palestras mais curtas, densas, com muito conteúdo importante, mas justamente porque não faz sentido fazer um formato acadêmico para as pessoas que são leigas. Né? E quem se interessar e quiser se inscrever, pode entrar no Instagram do Insere, que é @insere.psi, né? E aí lá encontra todas as informações. Tem um link, você vai encontrar todas as informações a respeito do talk. Anotou, amiga. E agora vamos fazer a primeira pergunta para poder iniciar esse bate-papo. Apego seguro, Jaque. Eu queria que você explicasse um pouquinho o que é isso, quais são as necessidades reais que todo ser humano precisa. Ok. Vamos falar um pouquinho de apego, vamos entender primeiro o que é apego. Sim. Né? Apego é vínculo, o tipo de vínculo que é construído entre a mãe e o bebê. Posteriormente, entre o bebê e o pai e outras figuras também de apego que surgem na vida da gente, né? São vínculos muito importantes. Naturalmente, o primeiro vínculo do bebê é com a mãe. E esse vínculo é um vínculo de extrema importância. Por que existe um vínculo e esse vínculo acontece com todos os bebês e com todas as mães? Porque a nossa espécie é a espécie que mais tempo leva para se tornar autônoma. Todo ser humano, quando nasce, precisa de um outro maior e mais forte para poder sobreviver. Sobreviver, né? Isso. Imagina que a espécie humana, a gente só considera uma pessoa adulta, gente, a partir dos 20... Né? O nosso cérebro, ele só está totalmente amadurecido a partir dos 24, 25 anos. Isso aí. Né? Então, nós precisamos de muito tempo de cuidado, de orientação, para que a gente possa se tornar um adulto saudável. Né? Emocionalmente saudável, fisiologicamente saudável e por aí vai. Então, essa é uma informação genética que nós temos. Nós temos uma informação genética que faz com que a gente entenda que se não houver essa figura de cuidado, essa figura de apego, nós vamos morrer. Isso. E a sensação do bebê é uma sensação mesmo de morte, de risco, de perder a vida se ele não tiver essa figura cuidadora. Desculpe, cuidadora. Então, o que acontece? Nós temos também geneticamente uma informação que a nossa mãe, a nossa principal cuidadora, que nem sempre é a mãe biológica, mas a nossa mãe,
é uma meta dirigida, ou seja, toda vez que o bebê se sente inseguro, ou com fome, ou sujinho, ele vai se dirigir para a meta que é a mãe. Uhum. Como é que ele vai se dirigir? Inicialmente chorando, balbuciando, depois ele começa a engatinhar. Em todas as vezes que o bebê precisar se sentir seguro, ele vai buscar a mãe, né? Isso é uma informação genética, nós fazemos isso todos os bebês no mundo, aqui no Japão, em qualquer lugar. Bom, essa relação entre a mãe e o bebê, eu vou chamar de mãe, mas a primeira cuidadora, a principal cuidadora, essa relação cria um vínculo, um tipo de vínculo que vai depender da díade, dos dois, né? Vai depender da disponibilidade emocional dessa mãe, da qualidade desse atendimento, dessas necessidades emocionais básicas que todos nós temos, né? E vai depender também do bebê. Quando eu digo isso, eu digo por quê? Porque existem bebês que são mais demandantes, existem bebês que cansam mais essa mãe, existem bebês que nascem com problemas de saúde, são bebês que tornam... Não é que esse vínculo não vai acontecer de maneira saudável, boa e positiva. É que esses bebês, eles exigem muito mais dessa mãe, né? Então, a qualidade do vínculo vai depender da maneira como essa mãe pode estar disponível para o bebê e também do quanto esse bebê é demandante ou não dessa mãe. E a demanda do bebê não está relacionada só com esse tipo de necessidade, mas a demanda do bebê também está relacionada com o temperamento do bebê. Muito importante você falar E o temperamento é um dado genético. Isso. A gente nasce com temperamento, gente. Então, assim, bebês, por exemplo, que têm um temperamento mais externalizante, são bebês menos demandantes. Então a gente nasce, né, Jaque? Porque nasce com muitas temperamento. mães vêm com essa dúvida. Camila, não, temperamento a gente nasce. Personalidade é construída ao longo do desenvolvimento do indivíduo. Mas o temperamento não, a gente puxa mesmo, a gente herda o temperamento do nosso pai e da nossa mãe. Isso. Tem bebês que são crianças que são muito mais tímidas, de uma maneira geral, são muito mais demandantes, precisam estar da proximidade muito maior com essa figura de apego, né? Porque, naturalmente, uma pessoa tímida, uma criança tímida, ela vai ter dificuldade de se socializar, de explorar o ambiente. Sim. Então, vai precisar se sentir segura do lado dessa mãe. Sim. Crianças menos tímidas, mais externalizantes, vão ter mais facilidade de socialização. Então, é um conjunto de fatores. Inclui também a maneira como a mãe foi cuidada pela sua mãe. Muito interessante você tocar nesse ponto. A gente estava até conversando aqui antes, e aí eu comentei de algumas questões que eu estava vivendo com algumas pessoas, e a gente trocando um pouco. E eu falei, eu tenho uma pessoa que é mãe, estudou muito pra caramba, só que aí ela tá totalmente introspectiva e tal, e conversando com o Jaque, e Jaque falou justamente isso, que é algo muito interessante que a gente não se dá conta. A maternidade, né, quando você tá ali no seu momento de maternar, principalmente no início, né, nos 3 primeiros meses, esse refletor, né, da forma que você foi cuidada. Como é que isso funciona, Jaque? Como é que não sei como falar a palavra, mas isso vem tão forte de lá de trás. Como é que eu fui cuidada da forma que eu vou me reverberar para o meu filho? Sim. É claro que nós trazemos um aprendizado de cuidado, né? E esse aprendizado são as experiências que nós tivemos, né, durante a infância e adolescência dos nossos pais. E nós repetimos algumas coisas desse estilo de cuidado. Muitas vezes inconsciente, né, Jaque? É inconsciente mesmo, porque é uma microcultura familiar. Perfeito. Então, por exemplo, tem mães que são muito amorosas, né? Que são pessoas que têm uma disponibilidade emocional muito grande. Tem mães que são mais frias, que são mais racionais, que são... Enfim, nós trazemos essa experiência do que nós recebemos. E, gente, a gente entrega, a gente dá o que a gente recebe, né? Basicamente é isso. Mas o que pode acontecer nesse meio de caminho? Nós podemos receber informações como essas que vocês estão recebendo hoje, que são preciosas, né? Eu gostaria muito de ter sabido isso antes de ter os meus filhos, e não aconteceu isso, eu só soube depois, né? E essas informações são preciosas justamente porque a gente passa a ter uma consciência da importância dessa relação, dessa figura de apego,
desse vínculo entre mãe e bebê e que é através desse vínculo que as necessidades emocionais da criança vão ser atendidas e para que a criança ela se desenvolva de maneira saudável, fisiologicamente, emocionalmente e psicologicamente, ela precisa ter as suas necessidades emocionais atendidas. Já que isso é tão maravilhoso você falar, porque você sabe que o que hoje a sociedade ela coloca ainda, né? Mesmo com muitas informações, com a internet, com artigos científicos, mesmo agora com essa onda legal de educadores parentais reforçando isso. Mas hoje, se você fala para 10 pessoas, 9 vão acreditar que apego vai deixar a criança mimada. E a gente vê aí com os estudos científicos, os estudiosos e a ciência comprovando que não. Pelo contrário, a criança ela vai se transformar num adulto seguro. Isso, Quanto exatamente mais apego, isso. melhor, que ela vai se transformar numa criança segura. Quanto mais seguro o apego, mais segura a criança. Isso. O que é um apego seguro? Um apego seguro é quando a criança tem as suas necessidades emocionais atendidas de maneira suficientemente boa. E aí vamos falar um pouquinho disso, porque quando eu começo a falar sobre apego, às vezes as mães ficam apavoradas. Meu Deus, eu estou fazendo tudo errado e não é nada disso. Vamos lá, vamos entender. Vamos lá. O que é suficientemente bom? Vai depender da criança. Porque as crianças, nossos filhos têm temperamentos diferentes. Isso. Vamos ter filhos mais demandantes, filhos menos demandantes, dessa proximidade, desse atendimento dessas necessidades. Gente, nenhuma de nós, nenhum pai, nenhuma mãe, vai conseguir atender a todas as necessidades emocionais do filho, porque isso não existe, não somos perfeitos, não devemos ser perfeitos, e quando nós admitimos as nossas vulnerabilidades para os nossos filhos, nós também estamos atendendo algumas necessidades emocionais dos nossos filhos, porque não tem ninguém perfeito. Né? Grava os nossos isso, filhos grava isso e já coloca para você assistir todos os dias, porque já que isso é muito maravilhoso falar, dá um acalento no nosso coração. Claro. Quando vem pessoas desse porte e falar sobre isso, né? Porque a gente, não, mãe é a mãe boa o suficiente, mas a gente não acredita muito nisso e fica muito noiada mesmo, com neuroses, querendo atender uma maternidade tudo, perfeita, né? Não tem Claro, checklist. Isso não existe. Eu sempre digo que o problema não é errar. A questão, uma mãe suficientemente boa não é aquela que é perfeita e que não erra. Uma mãe suficientemente boa é aquela que acerta quando erra. O que é acertar quando a gente erra? É a gente reparar o erro. É a gente chamar o nosso filho e dizer assim, meu amor, ó, deixa a mamãe dizer uma coisa para você. Me desculpe, mamãe pisou na bola com você. Eu gritei, eu estava impaciente. Isso não é uma coisa que eu quero fazer com você. Isso não é certo. Eu não quero repetir isso. Eu fiz porque realmente eu perdi aí um pouquinho o meu controle. Mas eu quero te dizer que eu realmente sinto muito. Eu quero que você me desculpe. Isso é reparar um erro. Já que isso é tão importante, porque repara um erro e você começa a olhar o seu pai, a sua mãe, o seu cuidador principal, ali que você ama tanto. Mas você começa a chegar como um ser humano. Isso, a minha mãe... Humanizar os pais. Isso, a minha mãe comigo, ela me teve muito novinha, então ela foi aprendendo ali no momento. Só que minha mãe, ela sempre teve, naturalmente, hoje a gente consegue perceber isso, ela é muito amorosa, ela é muito emocionalmente disponível. E aí, hoje eu não tenho nenhum problema. Eu vejo muito isso agora, depois de estudar muito com o olhar, com o que eu recebi dela. Não tenho problema, inclusive, às vezes eu tenho que segurar um pouco, mas assim, de pedir desculpas, falar, putz, errei, vamos lá, é isso aí. De elogiar alguém e transcender, sabe? O que a gente tá sentindo. Isso, minha mãe me criou muito assim. Eu lembro muitas vezes que ela baixava naquela época, tinha 19, né? Novinha, 19 anos, me teve com 19 anos. Então ela baixava e falei, filha, perdão, mamãe errou. Muitas vezes ela dá uma choradinha, errou, e eu às vezes sem entender direito. Sim. Naquele momento, aquela complexidade, mas hoje mas entendia. E é muito fácil pra mim ter esse movimento, porque eu recebi. E humanizar minha mãe, sempre humanizei muito ela, não por ela falar, olha, eu sou um ser humano. Não por isso, mas porque ela se colocou nesse lugar. Então, muitos pais, eu percebo, quando eu dou atendimento com famílias, que algumas mães perdem um pouco ali a mão e tal. E quando eu falo, olha, peça desculpa, tá tudo bem. Crianças um pouquinho maiores que já têm entendimento. E falam, Camila, mas se eu fizer isso, meu filho não vai
utilizar isso contra mim. Eu disse, não, pelo contrário, né, Jaque? Sim, Pelo claro. contrário. Às vezes as pessoas têm uma sensação de que vão perder a autoridade se Exatamente. fizerem isso. Vão perder a razão se fizerem isso, né? Mas é o contrário. Muito interessante você falando da sua mãe, porque você teve uma necessidade emocional atendida que é super importante, que é a expressão das emoções. Então, hoje você não tem dificuldade de expressar a vulnerabilidade, né? Que é quando a gente erra, a gente fica vulnerável. Ninguém quer errar, né? A alegria, a admiração, né? É uma necessidade básica do ser humano, né? E é justamente aí que acontece uma questão. Quando essa expressão das emoções não é permitida aos pais, a eles mesmos, eles também não permitem aos filhos, né? Se eu não posso mostrar a minha vulnerabilidade, eu estou passando uma mensagem para o meu filho de que mostrar vulnerabilidade e errar é uma coisa que não pode acontecer. Gente, como é que errar não pode acontecer? Como é que errar não pode ser naturalizado? Nós todos vamos errar. Imagina uma criança que cresce com a crença de que não pode errar, né? Porque se errar, qual é a experiência da criança? A experiência da criança é justamente porque nós necessitamos desse vínculo, né? Necessitamos desse outro maior, dessa mãe que está nos protegendo, que vai fazer com que a gente sobreviva. O desejo da criança é corresponder à expectativa que ela imagina que essa mãe tem dela, ou que esse pai tem dela, né? Se a mãe ela se comporta de maneira que ela não admite o erro, e que ela entende que o erro é alguma coisa que não deve acontecer, ela está passando uma mensagem para essa criança de que ele não pode errar, né? E se essa criança erra, o que essa criança vai sentir? Que ela não é suficientemente boa para essa mãe, que ela não atende às expectativas dessa mãe, né? E que por isso talvez ela não seja amada. Então, olha que profundo, né? Pois é, olha onde é que as coisas vão parar. A gente precisa entender que toda a nossa relação, todo o nosso comportamento, ele acontece naturalmente de uma maneira consciente e externalizante, mas existe, acompanha tudo isso, mensagens implícitas que nós estamos passando para os nossos filhos, de acordo com a maneira como a gente fala, com a maneira como a gente se comporta, com a maneira como a gente se coloca na relação. Tudo isso passa informações para os nossos filhos. As informações inconscientes, elas são num número muito maior do que as conscientes. Eu queria que você falasse sobre isso. Eu, quando vou atender pais hoje como educadora parental, eu chego muito primeiro na linha de artigo científico. Porque você deve imaginar que a gente tem, eu vejo como educadora parental, eu tenho muita resistência, às vezes, quando vem uma mãe que já entende mais ou menos a questão mesmo do que ela tá ali, porque ela tá ali, e quando ela consegue trazer o pai. E aí ele fica meio assim, como assim, essa pessoa tá me falando como criar o meu filho, né? E aí eu trago muito essa ciência primeiro para quebrar um pouco o gelo. Sim. E não ele sim ter essa sensação que é de pitacos. Mas você falou sobre o inconsciente, né? Jaque, como é que a gente recebendo, né, toda essa figura... Eu, na verdade, vou recalcular aqui a rota e fazer uma pergunta inicial. Quais são as necessidades do apego seguro para uma criança? Para um ser, né? Vamos lá. Quais são as necessidades emocionais do ser humano, Sim. né? Que quando são atendidas, vão possibilitar a construção de um apego seguro, sim, de um vínculo seguro, com essas figuras de apego. As principais na nossa vida são a nossa mãe em primeiro lugar e depois o nosso pai. A nossa mãe, porque a nossa relação começa ainda antes do nascimento com essa mãe. Uhum. Quais são as necessidades básicas e o que acontece quando elas não são atendidas, né? Temos várias necessidades básicas. Primeiro, nós temos uma necessidade de ter um ambiente estável. Um ambiente estável onde essa criança possa ter uma previsibilidade, onde essa criança possa transitar sem se sentir ansiosa ou medrosa, né? Quando eu falo de ambiente estável, eu estou falando de um ambiente estável emocionalmente. Isso tem a ver com a experiência emocional da criança naquele ambiente, que é o lar, né, que é a casa. Tem a ver com a experiência que a criança tem na relação dos pais, né? E na experiência que a criança tem na relação com cada uma das figuras
parentais, né? E a previsibilidade que esse lar oferece para essa criança, que tem a ver com a rotina da criança, que tem a ver também com outras questões mais estruturais, né? Com, por exemplo, uma estabilidade financeira. Imagina uma criança que nasceu num lar com uma instabilidade financeira muito grande, né? Isso causa uma série de ansiedades nos pais e, por consequência, nas crianças também. Essa é uma das necessidades. A outra necessidade é uma necessidade de empatia. A empatia da figura de apego da mãe e do pai vai fazer com que essa mãe tenha uma sensibilidade para entender o que é que essa criança está precisando, né? Então, quando essa mãe é empática, ela sabe por que está chorando, se é fome, se é frio, está insegura, né? Ela entende o que a criança... Gente, a gente só começa a falar a partir dos 2 anos de idade. Isso. Né? Imagina se a gente precisasse esperar até os 2 anos dos nossos filhos para a gente entender o que eles estão precisando. Exatamente. Quanto mais empática essa mãe for e quanto mais disponível emocionalmente essa mãe for para essa criança, mais essa criança vai se sentir atendida, acolhida nas suas necessidades. Quando isso não é possível, em alguns casos não é possível, não é possível quando, por exemplo, a empatia é uma habilidade, algumas pessoas não têm essa habilidade, né? Existem casos também de mães que têm, por exemplo, depressão, né? Essa mãe depressiva, ela não pode estar disponível emocional, ela não está disponível nem para ela. Como é que ela vai estar para o bebê? Né? No caso de, por exemplo, transtornos de personalidade, isso também vai ocasionar uma série de impossibilidade de atendimento de algumas necessidades básicas. Quando essa criança não se sente vista, é justamente essa impressão que essa criança tem. A sensação dela para com é de o mundo, ser né? invisível aos olhos. O mundo da criança, no primeiro momento, é a mãe. É a única coisa que existe. Depois, o pai, mais tarde os irmãos. Até o final da primeira infância, gente, o universo emocional da criança é muito pequeno. Né? Tá mais resumido essas figuras e algumas mais. Avó, às vezes babá, né? Pessoas que são figuras de apego também. Nós temos figuras de apego primária, que é mãe e pai. Secundária, que são outras figuras. Babá, avó, tia e outras pessoas que também... Mas é um mundo muito pequeno. E é nesse mundo que essa criança vai construir a visão que ela vai ter dela mesma para o resto da vida e a visão que ela vai ter do mundo. Então, qual é a visão que uma criança que não tem figuras de apego empáticas vai ter dela? Ela é invisível, que ela não pertence, ela não sente uma sensação de pertencimento. Algumas pessoas sentem um vazio existencial muito grande e existem pesquisas que mostram que esse vazio vem da experiência de não ter sido visto, de não ter se sentido visto e atendido nas suas necessidades emocionais, porque essas necessidades nascem conosco, né? Então, assim, Camila, tudo para a criança é uma experiência que vai mostrar para ela se ela está segura ou não. Se ela é uma criança muito demandante e essa figura de apego não está disponível e essa criança chora, esse cuidado, essa segurança não chega, a sensação que ela vai ter é que ela é invisível e que o mundo não vai oferecer a ela segurança. Gente, isso acontece, é lógico que antes da fala, os nossos registros, eles são todos em termos de sensações corporais, porque a gente não tem nem a cognição ainda madura a ponto da gente ter uma lembrança consciente. Mas esses registros de sensações ficam. Outro registro de sensação importante que fica. Como essa criança é acolhida no colo pela figura de apego, né? Uma criança, por exemplo, vou falar de experiências diferentes. Uma criança que é acolhida no colo e que sente todo o corpinho dela encostado na mãe, né? E essa mãe em contato com ela, em contato visual com ela, né? Em contato emocional com ela, é uma sensação, é uma experiência diferente de, por exemplo, uma cena que eu assisti de uma mãe que estava deitada na cama, amamentando, e essa mãe colocava o seio na boca da criança enquanto ela estava no celular. Essa mãe não está conectada com essa criança. Essa é uma experiência, e essa é uma experiência completamente diferente para essas duas crianças. É lógico que uma criança que até o tônus muscular da mãe é percebido. Como é que essa mãe segura, né? Porque a criança se sente muito insegura.
Muito. Então, uma frouxidão como essa, uma criança solta na cama, a criança, inclusive, tem espasmos quando ela fica soltinha. Por isso que a gente enrola a criança bem enroladinha para ela se sentir segura. Né? Essa é uma questão que tem a ver com empatia. Né? Outra necessidade básica, gente, o afeto. O afeto é uma necessidade básica. Né? Importante. Quando uma criança se sente amada, ela passa a ter informação de que ela é uma pessoa que merece ser amada. Que ela tem competências para ser amada. Não são competências. Ela é amada por ser quem ela é. Exato. A mensagem que o afeto passa, né, para uma criança, que as figuras parentais passam para uma criança quando elas demonstram amor, quando elas expressam amor, é que essa criança os faz feliz. Né? Que a presença dela na vida deles os faz felizes. É o suficiente. É o suficiente, exatamente. E essa é uma experiência única. Você se sentir amada vai criar em você uma crença de que você é uma pessoa que desperta, é capaz de despertar amor e que você vai receber amor no mundo. Porque é essa a experiência que você tem na sua infância. Exatamente. Isso que é registrado. Isso, a inclinação para com o mundo depois. Exatamente. Que vai dar bom, que vai dar certo. Porque nós vamos, de alguma maneira, repetir o mesmo tipo de vínculo que nós criamos lá na infância com as nossas figuras parentais, nós vamos repetir nas nossas relações futuras. Já que isso é muito importante você falar. Eu li uma frase certa vez que dizia o seguinte: você não atrai aquilo o que necessariamente é bom para você. Você atrai, você é atraído, na verdade, pelo familiar. Exatamente. Então, é isso que você falou. Toda a conduta que você tem ali, desde a criança pequenininha, nessa primeira infância, inconscientemente, você vai ser atraído a ela. Sim. E voltando só um pouquinho, que eu achei interessante a sua fala, a gente vive hoje no mundo ocidental, né? Onde o maternar, ele é muito corrido, né? As mães, pela estrutura financeira mesmo de hoje está tudo muito caro. Hoje as mães, elas muitas vezes querem até, eu vejo, ficar em casa, mas não tem como. Sim, precisam trabalhar, né? Precisam trabalhar, porque senão não vão sobreviver. E aí você não tem tempo de maternar por muitas vezes, né? Você não tem aquele tempo mesmo. E eu vejo, por um lado, isso da mãe ela querer e não conseguir. Eu queria que com isso você ajudasse de alguma forma, como é que ela pode, nesse tempo que ela tem com essa criança, que transformar isso, assim, realmente, fortalecer esse vínculo, né? E também queria que você falasse o outro lado da moeda, que eu vejo muito. Por essa falta de tempo, até mesmo de estudo, as pessoas falam, não, essa criança, ela é muito mimada, ela chora muito. Para ela parar de chorar, você tem que deixar ela, que ela vai parar, ela vai entender. Claro, a criança vai entender, ela parou de chorar, meu filho parou de chorar, ele estava chorando muito. Eu ia o tempo todo, eu já atendi uma mãe que falou, Camila, eu ia o tempo inteiro. E ele não parava de chorar. Quanto mais ia, mas parece que ele mais chorava. Não tá adiantando isso de ficar, ele não se sente. E aí, certa vez, eu não tava mais aguentando, e aí meu filho ficou. Deixa ele chorar. E aí, depois de 2, 3 dias, ele parou de chorar. Então, ele entendeu. Queria que você comentasse essa questão mais psicológica por trás. Vamos falar de duas coisas. Primeiro, vamos falar da mãe que precisa trabalhar. É claro, gente, quanto mais disponível fisicamente essa mãe para essa criança, melhor. Mas a gente precisa entender uma coisa. Bowlby, que é um teórico, que inclusive é o teórico da teoria do apego, dizia o seguinte: se você quer cuidar da criança, cuide da mãe. Nós precisamos de ajuda. Né? Nós, mães, precisamos de ajuda. E tudo mudou muito. Né? Antigamente, a maternidade ela era acompanhada pela mãe, né, de quem estava esperando o neném. Uma aldeia que a gente fala, né? Uma aldeia, pelas tias, pelas irmãs, enfim. Hoje em dia, tudo mudou muito e hoje em dia nós precisamos, sim, trabalhar. Isso não significa que a gente não possa criar um apego seguro com os nossos filhos. Eu falei que existem figuras principais de apego seguro, né, primárias, que são os pais, as figuras parentais, e figuras secundárias. Enquanto a mãe não está presente, esse bebê precisa de uma figura de apego secundária, né, que pode ser uma avó, que pode ser uma tia, que pode ser uma babá. O importante é que essa figura de apego secundária também seja uma pessoa empática que possa atender as necessidades do bebê. Né? E quando essa mãe estiver disponível,
essa mãe esteja disponível para esse bebê. Esteja presente, né? Esteja presentificada. Isso. Não é estar do lado, é Não com estar celular. emocionalmente presentificada. Gente, isso não é fácil, não. É muito fácil dizer aqui. Mas você trabalha o dia inteiro, né? Meu Deus do céu, você tem o trabalho, você tem a casa, você tem a administração da casa, você tem um bebê para cuidar, você tem uma vida, isso é muito desgastante. Mas eu tenho uma coisa também que eu acho que é importante, Camila, que é o seguinte, Ricardo Caminha, que é um das pessoas que vai estar presente aqui, ele vai falar sobre parentalidade também, que ele também é um expert em parentalidade. Ele escreveu um livro que eu achei maravilhoso. O título do livro é Cabe um Filho na Sua Vida? Porque a verdade, gente, é que quando chega um filho, muito do nosso tempo precisa ser dedicado a esse filho. Até pelo menos o final da primeira infância, que é entre 5 e 6 anos, essa criança vai precisar muito da nossa disponibilidade. Muito da gente. Não é só da mãe, não. Da mãe e do pai. Isso. Né? E, às vezes, não cabe um filho na vida da pessoa, porque, sinceramente, ela não vai ter disponibilidade para essa criança. Ela pode ter um filho, ela pode ter um filho. Isso vai ter consequências, vai ter consequências. Não é que essa criança vai se transformar numa pessoa doente, nem nada. Mas é lógico que isso vai ter consequências. Né? Eu acho que a maternidade, e hoje, cada vez a gente entende que a maternidade pode vir mais tarde, porque a nossa realidade, a realidade da mulher é uma realidade muito difícil. Até porque, para a gente consolidar uma carreira, isso demanda tempo. E nós temos um relógio biológico, isso é sempre um conflito muito grande para a mulher. Normalmente, quando a gente começa a acender, é normalmente quando o relógio biológico está ali para você engravidar. Exatamente. Então, assim, olha, para você ter uma carreira sólida, em média, são 10 anos de trabalho, né? Sim. Se você se forma, vamos dizer, aos 24, 25, você vai estar lá nos 35 anos. Isso. Né? E é quando realmente o relógio biológico começa a gritar. Né? E aí, de repente, você também está no auge da sua carreira e você também começa a contabilizar. Meu Deus, é agora, não é agora? Esse é o momento, não é o momento? Então, não é uma decisão fácil para a mulher e vai mexer com a vida da mulher. A gente sabe disso muito mais do que com a vida dos homens. Isso, totalmente. Não há dúvida com relação a isso. Mas é possível, é possível. A gente precisa de equilíbrio em tudo na vida. Né? A disponibilidade, o ideal é que quanto mais disponível nós estejamos, melhor. Gente, a gente não trabalha 24 horas por dia, a gente tem final de semana, então nós podemos criar uma estrutura. Enquanto meus filhos foram pequenos, eu fazia um sacrifício, mas eu ia almoçar em casa todos os dias. Sim. Todos os dias, porque eu queria saber, queria ver a hora da escola, queria não sei o quê, tarará. Eu acho que é isso, são escolhas que a gente vai fazendo também. Mas também a questão do atendimento das necessidades básicas feita pelas figuras parentais é fundamental. São os pais que têm. Gente, quando eu digo tem, é porque essa é a nossa função. Isso. É obrigatório mesmo. Nós temos a obrigação de atender minimamente as necessidades emocionais dos nossos filhos. Quando a gente tem um filho, a gente assume esse compromisso, mesmo que a gente não tenha essa informação. Mas é um compromisso para que essa criança possa se desenvolver como uma pessoa que possa realizar todo o seu potencial. Isso. Porque quando essas necessidades básicas não são atendidas, o apego que é construído, o vínculo que é construído, não é um vínculo seguro, é um vínculo inseguro. E aí nós temos 3 tipos de vínculos inseguros. Né? O vínculo evitativo, o vínculo ambivalente e o vínculo desorganizado. E na nota, tá babado isso aí. Tá babado. Nota agora que esse é babado. O que é um vínculo evitativo? O vínculo evitativo é quando essa figura parental nunca está disponível para a criança. Né? Está emocionalmente disponível para essa criança. Né? Então, a criança, quando está insegura, quando quer expressar suas emoções, quando precisa de carinho, quando precisa de limite, quando essa figura não está disponível para atender essas necessidades da criança. A partir daí, o vínculo que se cria é um vínculo evitativo, porque essa figura é evitativa. Né? O vínculo ambivalente acontece quando essa figura ora está disponível e ora não está disponível. Então, ora essa figura parental está disponível, vai lá e atende e tal, e ora não está disponível. Né? A gente tem que estar todo o tempo disponível? Não, gente, vai ter hora que a gente não vai estar. Eu estou falando do tipo de cuidado frequente que é dado a essa criança. Sim. Frequentemente,
ora está disponível, ora não está disponível. Frequentemente não está disponível. O que acontece e o vínculo desorganizado é quando a figura parental ela é psicologicamente desorganizada e ela é uma figura aterrorizante para essa criança. É uma figura abusiva, é uma figura parental abusiva, é uma figura parental aterradora que faz com que a criança se sinta com muito medo, muito insegura. Bom, os vínculos inseguros geram ansiedade. A ansiedade tem uma origem muito, muito, muito primária. A origem da ansiedade está na infância. A origem também da depressão está na infância. Muito interessante você tocar nesse ponto, já. Pois é. O que causa ansiedade? Quando essa criança não é atendida e não é assegurada quando ela está insegura, é lógico que isso cria ansiedade. A gente precisa lembrar que o que tem gravado na nossa genética é que se nós não somos cuidados, não somos atendidos, a gente corre o risco de não sobreviver. Então, isso gera uma imensa ansiedade. Né? Também temos, eu já falei aqui, é marcado na nossa genética que a nossa meta dirigida é a nossa figura de apego, é o nosso principal cuidador. Sim. Né? E o que nós esperamos, porque é isso que nós temos também geneticamente escrito, é que nós vamos ter cuidado. Senão a gente não se dirigia para essa figura de... E quando essa figura nunca atende, quando essa figura é uma figura evitativa, quando é uma cuidadora principal evitativa, o que vai acontecer com a criança? A criança nasce com a informação de que ela tem um potencial para instigar nessa figura o desejo de proteger, de cuidar. Sim. Então, ela vai uma vez e ela não tem. Ela vai a segunda vez e ela não tem. Ela chama essa figura de apego, essa figura não vem. Ela chama... Chega uma hora que vai acontecer o quê com essa criança? Ela vai desistir. A criança, o bebê, né, que para de chorar. Que é o bebê que para de chorar. Quando a criança desiste, ela entende que ela não tem o potencial para instigar o cuidado dessa figura de apego. Essa criança se sente impotente. E ela tem um aprendizado de é a impossibilidade de ser cuidado, né? Ou seja, é uma criança que vai ser abandonada emocionalmente. Ela entende que sempre vai ela ser entende abandonada, né? que ela não vai poder contar com ninguém. Sim. Ninguém vai estar... Se a figura de apego não está disponível, ninguém mais vai estar, né? Então, existe uma expressão que depois eu vou lembrar, é o desamparo aprendido. Sim, o desamparo. E essa registro dessa emoção de desamparo vai acompanhar essa criança para o resto da vida, essa pessoa para o resto da vida. Porque todas essas memórias são indeléveis, elas não se apagam. É isso que eu queria até conversar com você. Existem muitas memórias e o aprendizado, né? A raiz do aprendizado, ela é inconsciente, você aterrou aquilo, aprendeu. Inconscientemente, você vai se transformar nesse adulto, onde as suas ações, reações e esses pensamentos vão ser meio que liderados por esse aprendizado. Isso. Né, inconsciente. Como é que eu faço, Jaque, agora falando do adulto, né? Para essa mãe que está assistindo a gente, como é que eu faço para poder entender se eu estou sempre inclinando para algo que não é saudável? Como é que eu faço para não a tornar consciente, mas para entender um pouco, fazer esse link, esse caminho? Vamos lá. As memórias, por exemplo, essa experiência do apego evitativo, né, essa experiência desse desamparo aprendido, ele é indelével, ele está lá, é gravado, é uma memória inconsciente. As primeiras memórias, todas as memórias inconscientes são gravadas, mas as primeiras memórias, quando a gente nasce, a parte do cérebro da gente que já está amadurecida, só tem uma estrutura, né, que na verdade são algumas estruturas, é o sistema límbico. O sistema límbico está relacionado com as nossas defesas, né? Que também é um dado genético. A gente já nasce com algumas informações de que, por exemplo, a gente precisa de um outro maior, porque senão nós não vamos sobreviver. Nós temos uma informação genética de que o escuro é perigoso, porque a gente não consegue ver os nossos predadores. Tem algumas informações que a gente já vê aí, senão a espécie não tinha sobrevivido. Sim. Então, vamos lá. Por exemplo, a experiência dessa criança que tem um apego evitativo,
é de um desamparo aprendido. A experiência de isso é a gênese da depressão. A experiência de uma criança que tem um apego ambivalente, que é aquela mãe que ora está disponível, ora não está, ou aquele pai que ora está. Eu falo muito mais da mãe porque é a primeira experiência. Né? E são essas que assim, iniciam todo um processo de construção de personalidade. Essa experiência de ora está e ora não está é a gênese da ansiedade, porque essa criança ela vai estar a todo momento ansiosa para saber se essa mãe vai estar disponível ou não vai. Então, são crianças que se tornam hipervigilantes para saber se a expressão daquela mãe indica que ela pode se aproximar ou não. Isso é a gênese da ansiedade. Né? Esses registros, eles são gravados, né, numa estruturazinha que se chama amígdala cerebral, que é onde a gente grava as nossas memórias inconscientes, e elas ficam lá guardadinhas. E elas são informações importantes para a gente, porque são informações relacionadas com as nossas defesas. Então, assim, se eu vivo situações de que o outro não está disponível, eu posso estar aí numa situação de perigo. Então, isso vai gerar ansiedade. Né? Muito bem. E assim por diante. As nossas memórias são gravadas inconscientemente até a aquisição da fala. Porque acham muitos que porque o subconsciente não tem nada a ver. Ou tem tudo a ver. Se eu não lembro, não existe. Não existe. Pois é, mas existe. E as nossas escolhas, elas têm um componente do nosso inconsciente que é muito maior do que a gente imagina. É claro que nós temos memórias conscientes também, mas as memórias conscientes só são gravadas a partir da aquisição da fala, porque eu só gravo uma imagem quando eu consigo nomear essa imagem. As memórias declarativas, declarativas, né, que são memórias. As declarativas são memórias que a gente esquece com muito mais rapidez, elas são transitórias. Né? As memórias inconscientes, que são essas memórias implícitas, elas são indeléveis, porque elas estão relacionadas com as nossas defesas. A gente precisa gravar o que é ameaçador. E ficam gravadas, não é? Gravadas e no inconsciente. O que acontece é que nós podemos trazer essas memórias inconscientes para a consciência através de um trabalho psicoterápico em terapia do esquema, porque é a única abordagem que trabalha com essa perspectiva, né, de trazer para a consciência memórias muito primárias da infância e da adolescência para a consciência. E a partir daí nós podemos trabalhar, ressignificar, fazer... Na verdade, é muito mais do que ressignificar, porque essas memórias elas serão reescritas. Né? Quando a gente tem uma memória e ela se repete, e eu vou dar um exemplo. Por exemplo, uma criança que teve um apego evitativo, ela muito possivelmente vai repetir isso lá nas relações tardias dela, porque para ela é familiar, é isso que ela aprendeu e ela já criou defesas para isso. Né? Então, vamos dizer que essa pessoa tenha um parceiro ou uma parceira também muito evitativa. E é claro que uma parceira evitativa ou um parceiro evitativo não vai nutrir as necessidades emocionais, porque a gente nasce com ela e morre com elas. Né? Elas são ad eterno. Nós precisamos ser amados, nós precisamos expressar nossas emoções, nós precisamos de limite. Né, todos os seres humanos. Sim. Muito bem. Se eu repito essa experiência que lá na minha infância foi dolorosa, porque eu não fui atendida nas minhas necessidades emocionais, isso me causa uma angústia, uma dor e um medo, é claro que quando eu tiver um parceiro que não é disponível para mim, eu vou sentir a mesma coisa, porque eu vou ativar essas memórias inconscientes. Né? E é claro que eu vou ter um problema na minha relação, no meu relacionamento. Mas se você não torna isso consciente, você é atraído porque é familiar. Se você não torna isso consciente, você é atraído e você vai ter 3 opções. Ou que são as defesas que também são dados genéticos que a gente traz. Ou a gente foge, ou a gente luta, ou a gente paralisa. Né? Se entrar um ladrão aqui, ou eu vou fugir, ou eu vou lutar com esse ladrão, ou eu vou paralisar. São as 3 informações, as 3 defesas e acabou. Subjetivamente, são as mesmas defesas que nós temos. Então, vamos dizer que eu tenha lá um apego muito inseguro, que eu, por ser familiar, me sinto atraída por uma pessoa que funciona da mesma maneira. Se eu for uma pessoa que costumo, e isso tem a ver com o temperamento também. Sim. Se eu costumo, por exemplo, lutar, subjetivamente, eu vou lutar contra a ideia de que essa pessoa não vai estar disponível para mim. Isso é uma compensação. E quando a gente compensa, a gente tem um comportamento mais agressivo. Sim. Então eu vou brigar, você não me dá atenção, você nunca está disponível para mim, tarará, tarará.
Se eu sou uma pessoa mais evitativa, o que eu posso fazer? Eu posso, inclusive, evitar me relacionar com qualquer pessoa, porque eu não vou querer passar por essa experiência dolorosa de novo. Sim. Gente, isso acontece no nível inconsciente. Muito. E se eu paraliso, eu me relaciono com uma pessoa que não atende às minhas necessidades emocionais, porque nunca está disponível para mim, eu vou ficar ali naquela relação. Uma relação não satisfatória, não vou sair, vou ficar vivendo e revivendo essa experiência dolorosa o resto da minha vida. Então, como reverbera, né? A gente olhando assim, o início de tudo. E se você não recebe ali o básico, como você falou, não existe perfeição, não existe cartilha, mas tem aquele básico que é importante a gente entender. Isso. Para poder esse adulto se transformar num adulto saudável. Essas experiências são as experiências que vão construir a nossa personalidade, né? Então, por exemplo, pessoas que não têm a grande maioria das as necessidades não atendidas, né? Que não têm as necessidades atendidas, pessoas que viveram na infância situações de abuso psicológico, abuso emocional, abuso sexual, são pessoas que muito provavelmente vão envolver um transtorno de personalidade. Né? Ele nasce dessas experiências. Né? Pessoas que têm um apego seguro vão desenvolver o que a gente chama de um adulto saudável. Né? São pessoas que, claro, não vão ter todas as necessidades atendidas, mas são pessoas que vão poder exercer todo o seu potencial na vida para encontrar um lugar no mundo, para encontrar uma profissão, para encontrar relações saudáveis. Pessoas que tiveram experiências de apego inseguro possivelmente vão repetir essas experiências e são pessoas que correm o risco de desenvolver alguns transtornos, como transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, uma série de coisas. Então, tanto o adoecimento psicológico quanto a construção da personalidade dependem em muito do atendimento das necessidades emocionais básicas. Por isso que nós precisamos saber quais são. Essa informação, gente, é preciosíssima. Já que ninguém, assim, conversa sobre, assim, é muito nichado, né, assim, eu novamente voltando um pouquinho, o que eu achei incrível do evento do Insere é que você está trazendo esse link. Sim. E está ampliando a informação, o que é extremamente importante, porque é justamente isso. Eu tenho certeza que muitas pessoas que vão assistir aqui pego seguro, teoria do apego seguro. O que é isso, né? Não tem a noção da importância. O que é isso? Eu acho que deveria vir na cartilha de saúde, assim, que a gente recebe essas informações. Existem algumas questões relacionadas com isso. Primeiro, que eu não entendo por que nas universidades brasileiras essa teoria ela não é muito comum quando a gente fala de desenvolvimento humano. Eu não entendo por que isso acontece. Existem algumas questões que têm a ver com o direcionamento das universidades, porque, por exemplo, são poucas as abordagens que trabalham com a teoria do apego. Né? Terapia do esquema e a própria teoria do apego. É científico, né? É científico? O que me deixa assim, porque é científico, tá científico, ali. Claro que é, mas as universidades não adotam. Então, assim, sempre que eu dou aula, eu pergunto, você já viu teoria do apego? A grande maioria das pessoas nunca ouviu falar. Imagina o leigo. Exatamente. Imagina o leigo. Se o psicólogo não ouviu falar, imagina o leigo. Né? E como é possível que os pais estejam instrumentalizados? Gente, todo mundo aprende a ser pai sendo, todo mundo aprende a ser mãe sendo. Não importa se você tem filho com 18 anos, com 20 anos, com 30 anos ou com 40 anos, você vai aprender e vai aprender com cada filho, porque cada um deles vai ser diferente, vai ter uma demanda diferente e a gente precisa ter essa sensibilidade, essa empatia para a gente entender as diferenças também. Mas se a gente não tem essas informações, quando eu soube disso, eu falei, meu Deus, estraguei tudo. Estraguei tudo. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não se sintam angustiadas, porque nós não estragamos nada. Isso. Nada. A questão não importa em que momento na sua vida essa informação chega. Importa é que ela chegue. Isso. Porque no momento em que chegar, você vai trabalhar com essa caixa de ferramentas que é maravilhosa para restabelecer relacionamentos, para fazer reparações, para entender que, puxa, eu acertei algumas coisas e a gente não acerta tudo. Isso. E tá tudo bem. Uma pessoa que vai vir é a Maya Aigman. Eu adoro ela, porque ela fala de um lugar muito genuíno. Sim. Ela tem um livro que se chama Raiva Não Educa. Maravilhoso. E ela fala da experiência dela de ter tido pais
fisicamente abusivos, verbalmente abusivos, pais que gritam, pais que batem. E o quanto a gente reproduz, gente. Claro que a gente reproduz, é o que a gente conhece. Exatamente. E o quanto ela reproduziu isso com os filhos, mas a partir, claro, né, de um olhar para a parentalidade, dos estudos que ela fez, dos cursos que ela fez, ela mudou essa rota totalmente. Tem como mudar, não é uma sentença. Gente, a gente muda a rota a qualquer momento. A qualquer momento. Eu mudei a rota com os meus filhos já eram adultos, infelizmente. Meus filhos já eram adultos, porque quando eu tive acesso a essas informações, os filhos já tinham quase 20 anos. Né? Então, menos um pouco, felizmente. É possível a qualquer momento. Gente, melhorar, se autoconhecer, aprender, é possível até o dia... É possível não, é necessário até o último dia de vida da gente. Porque hoje eu vejo, assim, uma necessidade de romantizar a maternidade, que a gente estava até conversando um tempo ali atrás, e desse perfeccionismo, né? Trazer essa performance que a gente comentou, sobretudo na maternidade. A sensação que eu tive depois que eu virei mãe inicial é como se eu não pudesse errar. Eu lembro que eu não sei, minha filha tinha acho que 6 meses. E aí eu peguei assim, ela no colo, ela virada de bruço, virada pra mim com a barriguinha. E a mãozinha dela, eu não peguei, desajeitada ainda e tal. Aprendendo. Eu lembro que eu levei uma chamada de uma tia minha filha. Como é que você faz isso? E aí aquela sensação, e eu sinto que tem essa... Não há espaço pra gente errar na maternidade, né? Pois é, não há espaço pra gente errar na maternidade, não há espaço, inclusive, pra mulher não querer a maternidade. Isso é muito legal falar. Porque eu acho que essa é uma outra questão que nós precisamos falar. Sim. Primeiro que, assim, a ideia que a gente tem da mãe é do arquétipo da mãe. Gente, o arquétipo da mãe é Nossa Senhora. Quem compete com Nossa Senhora? Ninguém compete com Nossa Senhora. Então, quando a gente fala de mãe, a gente sempre espera uma figura perfeita, amantíssima, que vai acertar tudo, que já nasceu sabendo ser mãe e mais, que nasceu querendo ser mãe. Isso, imaculada. Todas as mulheres têm que ter filhos. Sim. Isso é uma questão cultural. Tem a ver com muitas questões, mas principalmente é uma questão cultural e religiosa também. Né? Nós temos uma cultura judaico-cristã que contribui para isso. Então, assim, isso não é realidade. A realidade da maternidade tem um lado muito bacana e um lado muito difícil. Né? E como isso é muito romantizado, as mulheres chegam muito despreparadas na maternidade. Vira um peso, porque... Vira um peso, vira uma dor. Humano. Vira uma dor, vira uma culpa, vira um problema. Gente, vira muitas coisas muito ruins. E eu acho que a gente precisa estar atenta, nós mulheres precisamos estar atentas a isso. Né? Eu acho que a gente precisa falar da nossa experiência, inclusive da parte que não é boa, da nossa experiência. Privação de sono é algo terrível. Terrível, acabou comigo a privação de sono. Sim, a privação de sono, ela cria uma irritabilidade, ela pode dificultar a amamentação. Outra questão é a amamentação. Gente, pelo amor de Deus, a obrigatoriedade da amamentação, que é uma coisa, assim... absurda, é uma cobrança, enfim, são muitas questões que causam muito sofrimento e muita surpresa. As pessoas não têm ideia, porque é tudo tão romantizado que, né, e aí você passa uma gestação toda olhando aquelas roupinhas lindas, comprando, fazendo quartinho, se preparando e tal, escuta o coraçãozinho do bebê e tal, parará, gente, o bebê chega em casa, meu Deus do céu, chega uma pessoa na sua casa que você gestou. E você entra em casa... Eu lembro muito da minha sensação quando eu tive a minha primeira filha. Eu entrei com ela em casa e eu falei assim, meu Deus, agora eu sou mãe. Eu vou precisar criar essa pessoa Já que você inteirinha. Teve esse amor louco assim no início, foi construído? Porque eu não tive esse amor... Meu primeiro impacto foi isso. Eu não amei de primeira. Eu fiz... Parecia que eu tinha comprado uma blusa. Sim. A sensação isso que é eu muito tive comum, que eu comprei uma isso blusa é e tá ali a blusa, comum. Sabe assim? Meu Deus, é minha filha. É minha filha, né? É assim, e aí, né? Isso. O que eu faço agora, né? Comigo aconteceu diferente, Camila, porque a maternidade, para mim, foi realmente, assim, foi escolhida e foi programada, né? Além de tudo, eu queria ter 4 filhos. Eu não tive 4 filhos porque meu marido não quis de jeito nenhum, eu tive só 2. Mas amamentei uma bebê que é minha filhada, né? Então, eu tenho uma filha de leite, que eu considero uma filhota, lógico. Mas eu gostaria de ter tido mais filhos. A maternidade, para mim, não era algo... eu sempre quis ser mãe. Foi algo sendo construído
ao longo da minha vida e tal, parará, parará, parará. Quando eu casei, eu passei 5 anos sem ter filhos. Então, quando eu decidi ter filhos, eu estava muito preparada. A minha relação já estava muito trabalhada. A gente já tinha passado aquele período de apaixonamento, da gente querer sair toda hora, aquelas coisas todas, né? Eu queria muito ter filho. E aí eu perdi 2 bebês, que também é uma experiência terrível, né? Quando é um bebê esperado, quando é um bebê e a gente perde. De qualquer maneira, não só quando é esperado, gente, a experiência do aborto é uma experiência muito dolorosa e muito comum. Sim, né? sim. Quando eu tive a minha primeira filha, meu Deus do céu, eu tive uma gestação maravilhosa. Eu estava muito preparada. Eu quis ter um parto normal. Minha filha atrasou quase 30 dias para nascer. E eu só tive um parto normal porque eu estava nos Estados Unidos. Porque se eu estivesse aqui, teriam feito uma cesárea em mim. Com certeza. Ela nasceu de parto normal, eu quis amamentar. Então, a maternidade, para mim, ela foi muito tranquila. Eu tive... meu marido era uma pessoa muito disponível para mim. Isso é muito bom. Ele já tinha sido casado, não tinha tido filhos do primeiro casamento. Então, meus filhos foram filhos super esperados por ele. Sim. Né? Isso faz uma diferença, lógico. Eu tive uma estrutura da minha mãe, da minha sogra, enfim, toda a estrutura que eu precisava para me sentir segura também. Né? Então, foi uma experiência muito boa. Quando eu voltei para o Brasil, ficou difícil. Porque eu voltei para Maceió. Sim. E eu não tenho família aqui. Então, aí... Você voltou por quanto tempo? Eu voltei com 1 mês. Porque meu marido é americano, nós fomos nos Estados Unidos para que as crianças tivessem cidadania americana. Sim. Eu tive os 2 lá, mas eu voltava com um bebezinho de 1 mês, gente. 1 mês no avião. Mas eu sou uma pessoa... Também é uma questão de temperamento, Mila. Eu sou uma pessoa de temperamento tranquilo, eu não sou uma pessoa... Eu fiquei ansiosa quando eu engravidei. Os 3 primeiros meses eu fiquei muito ansiosa, eu não dormia. Eu tinha uma preocupação, uma responsabilidade. Meu Deus, vai nascer. Eu vou ter que criar esse bebê. Então, era isso que eu pensava. Mas, assim, sabe, assim, eu não tive uma dificuldade. Eu não posso dizer que a minha maternidade foi uma maternidade difícil de maneira nenhuma. Nem a primeira, nem a segunda. Eu não tive nem... Assim, isso não foi uma parte boa. Não façam isso, por favor. Eu não tive nem preocupação com peso. Eu engordei 30 quilos na minha primeira gestação e 35 da segunda. Eu tive um bebê de 6 quilos que os médicos pensaram que eu era diabética. Mas nos Estados Unidos, me pesando em libras, eu não tinha a menor ideia do meu peso. Eu achava que os nenéns morriam de fome. E, gente, eu tive bebê há muito tempo atrás, né? Minha filha tem 32 anos, meu filho tem 30 anos. Então, era outra realidade, outro tipo de orientação. Eu estava num outro país, tem um monte de coisas. A mulher tem que se cuidar, o peso é importante. Super bebês são complicados. Meu filho tem problema de obesidade até hoje. Né? Então, a gente precisa ter cuidado. Mas não foi difícil para mim. Mas para muitas amigas foi muito difícil. Quando eu tive o segundo, eu já estava louca. Eu já queria ter o segundo logo, porque eu queria ter 4. Eu tinha pressa. Mas como eu estava amamentando 2 crianças, a minha filha e a minha afilhada, eu demorei muito para ovular. Então, eu só ovulei 2 anos depois. Aí eu tive meu segundo filho. Né? Mas, de uma maneira geral, acontece de uma maneira diferente. Uma coisa que eu hoje, né, e depois dessa experiência, e falando sobre o romantismo da maternidade, como eu tive uma experiência muito positiva, quando a minha nora engravidou, eu passei a minha experiência para ela. E é claro, né, a gente romantiza, né, porque foi muito boa. Sim. E a experiência dela foi mais difícil, ela teve dificuldade de amamentar, e é muito doloroso. Muito doloroso. Né? E hoje eu me sinto muito culpada, porque eu podia ter preparado melhor a minha nora para dizer, olha, tem um lado bom, mas tem um lado muito difícil. E tem, para mim também teve, tem para todo mundo. Tem. Né? Mas a chegada do bebê é um momento difícil pra gente. É um momento desafiador, né? Assim, mudança de vida, totalmente. Tudo, mudança de corpo, gente. Muito. A gente precisa considerar isso também, Precisamos, né? porque a gente vê muito na internet uma coisa... A experiência é outra, né? É totalmente diferente. Então, assim, o Nalu mesmo aqui, ele traz, assim, são tantos temas importantes, tantas camadas interessantes pra gente poder conversar e falar abertamente. E depois eu quero, eu já pensei em 2 temas com você mais pra frente. Porque tem muita coisa legal pra gente destrinchar, né? Jaque, pra gente finalizar aqui já tá o amigo aqui comentando. Lógico que tem tempo, né? A gente vai até Tá certo. Mas pra você finalizar, eu queria que você
Para esse pai, para essa mãe que tá, poxa, apego seguro, eu não sabia. Qual é a frase, qual é o conselho, né, que você dá para esse pai, para essa mãe que tá hoje entendendo o que é um apego seguro para esse filho? Primeiro eu vou dizer para você que não sinta culpa, né? Nós não nascemos sabendo, gente, a gente aprende. O importante é a gente querer aprender. Se eu posso te dar uma sugestão, é que você busque informação, né? Você busque informação, inclusive, porque isso vai te ajudar como ser humano também, né? Como pai, como homem, como mãe, como mulher. E é claro que isso vai fazer uma diferença na qualidade da sua relação com seus filhos e na qualidade da sua relação com seu companheiro ou companheira. Então, busque informação, gente. As informações, elas estão disponíveis, né? Vocês têm esse canal, vocês têm o Talk, nós vamos falar muito disso. Vocês têm outros canais, nós temos livros, nós temos onde buscar informação. Gente, tendo a informação, tudo muda, né? Mas sempre lembrando que estamos aprendendo todos os dias. E tá tudo bem, gente. Sabe por quê? Porque a gente faz o melhor que a gente pode. Sempre, né? O que acontece é que a gente pode fazer melhor ainda. Então, é essa a minha sugestão. Busque informação para que você possa fazer melhor ainda. Quem não quer fazer melhor pelo seu filho, pela sua filha? Todos nós queremos. Então, acho que é isso. Acabou, também achei. Se pudesse sim, a gente ia muito mais pra frente. Ai, Mas, que Jaque, delícia. eu tô muito feliz. Eu tenho certeza que vai ajudar muitos pais, muitas mães. Tem um pouquinho de cada coisa, vão se sentir acolhidos, já estão se sentindo acolhidos. Queria lhe agradecer. Lhe espero nos próximos. Depois a gente vai conversar. Tem muita coisa boa que eu já estava maquinando aqui pra gente ajudar essas mães, esses pais também com outros temas interessantes. Mas queria lhe agradecer por vir. Imagina. Foi muito, muito incrível. E eu tenho certeza que vai ajudar muitas mães, muitos pais. Eu espero. Camila, eu quero agradecer também. Uma delícia, né? Falar do que a gente ama. É uma delícia. É isso que eu espero. Eu espero que tenha sido relevante, né, de alguma maneira, para quem está aqui com a gente, para quem tá assistindo. É essa a minha intenção. Hoje eu estou muito voltada para as questões realmente para as questões de saúde mental, mas no sentido de prevenção de saúde mental. E a prevenção começa em casa. Então, quero te dizer que eu estou à sua disposição a qualquer momento. Para mim vai ser uma alegria poder contribuir com isso. Ai, obrigada. Obrigada gente. a você. Tá finalizando mais um Nalo Podcast, a maternidade, que é sobre você.